Olá, eu sou a Dani Cooper, estamos aqui para mais um Coopercast, hoje com a doutora Vânia, para falar um pouquinho sobre direitos trabalhistas dos bancários. E a doutora Vânia é especialista nesse assunto. Tudo bom, Vânia? Oi, tudo bem? Prazer ter você aqui. Vânia, eu queria te perguntar, começar o nosso podcast hoje, perguntando quais os principais motivos levam os bancários a buscar a justiça do trabalho. Então, o bancário ele possui na legislação trabalhista algumas peculiaridades que são próprias dessa categoria. Então, uma das questões que envolvem o bancário é a jornada de trabalho. Porque a jornada de trabalho deles é especial. Então, eles têm uma jornada de 6 horas prevista na legislação. Em alguns casos, essa jornada ela pode até ser estendida para 8 horas, quando eles são enquadrados em cargos de confiança. Só que a problemática que acontece nessa categoria é com relação a esse enquadramento do cargo de confiança. Porque o banco, para não pagar as horas extras, ele acaba enquadrando todo mundo como cargo de confiança. Então, ele leva a jornada desses bancários de 6 para 8 horas, todo mundo tem cargo de confiança, e aí que acaba gerando várias demandas, porque muitos bancários acabam, não têm esse cargo de confiança e acabam vindo em busca de seus direitos para cobrar essas horas extras. Então, assim, essa categoria acaba tendo muito problema com relação à jornada de trabalho. Também tem problemas que envolvem o enquadramento, porque a pessoa pensa no bancário, ela lembra de uma agência bancária, né? Mas a gente tem, por exemplo, as empresas financiárias, por exemplo, uma agência que vende automóvel, dentro dela ela tem o banco Toyota. Aquele funcionário que está lá dentro, ele é bancário. E muitas vezes ele está enquadrado com um cargo de confiança que ele não tem. E isso é feito para que ele não receba as horas extras. Então, como também tem pessoas que acham que são bancário, acham que tem os direitos bancários e não tem, como uma pessoa, um funcionário de uma lotérica, ele não tem direito a ser enquadrado como um bancário. Um banco de cooperativa, os cooperados não são bancários, muitas vezes eles acham que eles têm os direitos dos bancários. Então, assim, a maior demanda do bancário é em torno da jornada de trabalho, é a questão das horas extras. Outra demanda que tem muito, assim, que envolve muitos bancários é a questão do assédio moral, que eles têm muita cobrança de metas, né? Metas para vender os produtos do banco. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Cobrança de metas abusivas e indenização por danos morais. Isso. Então, assim, tem muitas questões nesse sentido, questões que envolvem doença do trabalho, porque eles acabam não tendo o bancário em si, às vezes tem um local de trabalho que não há muita preocupação com a ergonomia. Então, eles acabam desenvolvendo problemas físicos, né? Tem muita questão de problema na coluna. E também, por conta desses assédios, eles acabam adoecendo mentalmente, por conta das pressões que eles sofrem dentro do banco, as cobranças que eles possuem, que não são só semanais, são diárias, e eles acabam adoecendo também. E ultimamente também tem poucos funcionários, então eles também estão muito sobrecarregados de trabalho e não recebem hora extra e acabam também adoecendo. Outra questão que envolve muito problema de bancário são as equiparações salariais. Às vezes tem um assistente fazendo serviço do gerente, não recebe o mesmo valor do gerente, tem muita busca com relação a isso, de diferença salarial, é algo rotineiro que acontece muito na categoria. Também, às vezes, quando eles vendem produtos para o banco não traz, não coloca as incidências, né? Ele recebe lá uma gratificação e não tem as incidências da venda do produto. Então, geralmente são essas demandas específicas que eles buscam, que eles mais procuram sanar essas omissões, né, que o empregador não descumpre com eles. Entendi. Você deu uma pincelada no início, mas eu vou te pedir para dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais profunda de quais empregados se enquadram na categoria dos bancários. Tá.
É mais fácil dizer para você os que não se enquadram, correto? Então, assim, os que não se enquadram. Banco cooperativo, não se enquadra. Então, os cooperados, Sicredi, Sicobi, eles não são cooperados. Se o banco é uma cooperativa de crédito, eles não são empregados. A legislação ela é bem clara com relação a isso. Trabalha na lotérica. Os empregados de lotéricas não são bancários. Aí tá, a empresa de um banco, ela tem lá uma empresa de processamento de dados. Tem aqueles funcionários que são de processamento de dados, de informática, tecnologia. Essas fintechs novas, essas startups. Isso. Por exemplo, o que acontece? Se essa empresa, ela só presta serviço, ela é do grupo econômico, vamos supor, ela é do grupo econômico do Bradesco. Ela só presta serviço pro Bradesco. Então, eles são enquadrados como bancários. Então, eles têm direito à jornada reduzida, eles têm direito aos direitos que estão na Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários. Mas, se, por exemplo, essa empresa, que é do Grupo Econômico do Bradesco, ela presta serviço para outras empresas, então eles não têm direito a enquadramento. Entendi. Então, assim, daí já é uma questão mais específica que tem que ser analisada cada caso a caso. Entendeu? Agora... Outro nicho que são bancários são essas empresas de financiamento. Tipo o Banco Aimoré, que é um banco que faz financiamento para automóveis. Esse pessoal, eles são todos bancários. E os bancos de agência de automóvel, Banco Toyota, Banco da Jeep, todos eles que estão ali dentro são considerados bancários. Então, eles se enquadram como bancários, eles têm direito à jornada reduzida, eles têm direito aos benefícios que estão na categoria, na convenção coletiva do bancário. Vânia, voltando um pouquinho à pergunta, como saber se o enquadramento do bancário, né, como exercente do cargo de confiança está correto? Então, Dani, como é que funciona? Na legislação trabalhista, existem... três tipos de enquadramento. O primeiro dele é a jornada do bancário, 6 horas, tá? Para o bancário ter a jornada elastecida para 8 horas, que seria acrescentar mais 2 horas, a legislação fala que ele tem que ter ser pago para ele uma gratificação de 40%, porque ele teria uma fidúcia em grau médio. Tá? E em terceiro ponto tem aquele cargo do bancário que ele não se enquadra, ele tem uma alta fidúcia, que seria o gerente geral da agência. Ele não tem controle de jornada, tá? Qual que é o problema que existe nessa questão das horas extras? Então, assim, o bancário que tem a jornada normal de 6 horas, que não recebe essa gratificação, por óbvio que se ele trabalhar mais de 6 horas por dia, ele vai receber as horas extras. Geralmente os caixas acabam fazendo essa jornada de 6 horas. O problema que existe nos bancários que buscam, a maior parte das demandas trabalhistas do bancário com relação às horas extras, esses bancários que são enquadrados nesse cargo de confiança, nessa fidúcia em grau médio. Por quê? Porque há uma generalização dessa fidúcia. Tá? Ter uma fidúcia, uma confiança em grau médio é você poder ter uma autonomia, é você ter acesso a informações que ninguém mais pode ter, é você ter poder liberar um crédito para o seu cliente pede um empréstimo, você consegue liberar. É um cargo de confiança efetivo, né? Você poder ter uma autonomia, só que essa autonomia, na prática, ela não acontece. Por quê? Porque esses, por exemplo, o gerente de... Quem é enquadrado? Quem são essas pessoas que são enquadradas nesse cargo de confiança em grau médio, que ganha essa gratificação? Geralmente é o gerente de relacionamento pessoa física, gerente de relacionamento pessoa jurídica. É importante esclarecer também que existe o departamento que é a agência, mas tem aqueles prédios que é os departamento administrativo. Sim. Né? E nesse departamento administrativo tem os cargos, tem os analistas, pleno, júnior, sênior, tem os assistentes. Esse pessoal todo aí, eles não têm uma fidúcia, eles são todos enquadrados como
cargo de confiança. Entendi. E eles não têm esse cargo de confiança. Cargo de confiança é você poder demitir, contratar, você ter procuração da empresa, você assinar um contrato, você não precisar do gerente ou do seu superior máximo assinar junto com você. É isso ter essa fidúcia, é nesse sentido. Entendi. Então, na prática, quando o bancário chega, muitos que ganham essa gratificação, eles acham que eles têm essa autonomia toda. Mas na prática eles não têm. Né? O gerente da agência, por exemplo, ele não consegue. Você pede um aumento, um cheque especial. Ele te dá esse cheque especial? Ele não dá. Ele vai entrar no sistema, ele vai pedir para a mesa de crédito do banco autorizar. Ele vai pedir uma autorização. Ele vai pôr lá que o cliente está querendo, que vai ser feita uma análise da mesa de crédito e ela que vai liberar. Sim. Ah, eu preciso que aumente o limite do meu cartão de crédito. O gerente, ele nunca tem autonomia de ir lá e aumentar. Até quando você pede um cartão de crédito, ele vai ter que solicitar e vai ver se você vai ganhar. Então, assim, ele não tem esse cargo de confiança. É uma ilusão ele achar que ele tem. Entendi. Então, assim, então os bancos enquadram todo mundo ali como esse cargo de confiança para não pagar as horas extras. Então, essa pré-contratação de horas extras... Não, a pré-contratação já é diferente. A pré-contratação de horas extras ela não tem nada a ver com cargo de confiança. O que é a pré-contratação de horas extras? É quando a legislação trabalhista, ela permite que o banco, quando ele admite o funcionário, que ele pré-contrate 2 horas extras por mês. Ele vai pagar pelas horas extras, que não tem nada a ver com a gratificação de 40%. Entendi. Tá? Só que isso daí tá na legislação trabalhista, é permitido, tá? Então, só que o que acontece? Muitas vezes, na verdade não é que permite, após a admissão, pode pré-contratar as horas extras. O que o banco faz? Geralmente ele contrata a pessoa, deixa passar o período de experiência, vai lá e pré-contrata horas extras. Só que, em muitos casos, a jurisprudência assim, do Tribunal Maior da Legislação Trabalhista entende que isso é uma fraude. Você pré-contratar horas extras, porque horas extras ela tem um caráter extraordinário. É algo que eu vou fazer extraordinariamente. E não habitualmente. Entendeu? Então, assim, quando você contrata com a pessoa para receber fixo aquilo ali é legal, aquilo ali é novo. Ah, a súmula permite. Não, a súmula não permite. Ela permite em algumas condições. Então, às vezes, para burlar a súmula, eles seguram a pessoa alguns meses lá e vai lá e pré-contrata horas extras. Isso é uma coisa, isso é uma situação. Que eles podem fazer, por exemplo, com cargo de caixa, um cargo de assistente, né, de assistente bancário e pré-contratar as horas extras. Porque a jornada do bancário é 6 horas. Para ele trabalhar 8 horas, tem que pagar a gratificação de 40%, que seria a cargo de confiança com uma fidúcia em grau médio. Que é o que eu expliquei, que a fidúcia em grau médio, muitas vezes ela não existe. Entendi. Porque o bancário, ele não tem acesso a nada. Tudo ele precisa pedir autorização. Então, cadê essa fidúcia? Cadê aquela autonomia? Ele não tem. Né? Que é diferente de um gerente geral de uma agência, que ele tem essa autonomia. Ele manda embora quem ele quiser, ele libera tudo, ele faz tudo o que ele quiser. Entendi. Tanto que, o que acontece? Geralmente, semanalmente, nas agências de banco, de todos esses bancos aí, tem um comitê. E nesse comitê aí, que isso daí também, eles perguntam, que tem a solicitação dos clientes, entendeu? E quem libera nesse comitê é o gerente geral da agência. Os outros gerentes que estão lá, eles fazem a defesa do cliente dele, mas isso não quer... ele votou, mas isso não quer dizer que ele tem uma autonomia. Quem decide é o gerente geral da agência e o gerente administrativo, que são os que têm a fidúcia em grau máximo da agência. Eles estão ali só para defender o cliente. Meu cliente, ele é bom, ele não tem nenhuma restrição, tal, ele tá precisando de crédito. Se o gerente geral da agência falar que ele não tem. Então, assim, é por isso que tem muita demanda pedindo, cobrando horas extras com relação a esse cargo de confiança que não existe. Mas vamos supor, de repente a justiça entende que ele realmente tem cargo de confiança. Ainda assim, tem muitas pessoas que têm esse cargo de confiança e trabalham na jornada de 8 horas e que acaba fazendo mais
mais horas, acaba fazendo 9, 10 horas e também não recebe, o banco não paga. Entendi. Coloca no banco de horas que também acaba não dando folga, porque hoje a maior parte das agências está trabalhando com um número de pessoas reduzido. Então essas pessoas acabam trabalhando até mais de 8 horas e também não recebem pelas horas extras, não folga porque não tem pessoal, não tem como bancar e eles também não quitam essas horas. Sim. Fica lá naquele banco ad eterno. E atualmente os bancos eles podem terceirizar as atividades. Nesse caso, ainda é possível o reconhecimento da nulidade do contrato e reconhecimento do vínculo de emprego com o banco? Sim. O que acontece? Hoje, atualmente, a gente pode terceirizar a atividade fim da empresa, né? Hoje é permitido você terceirizar. Mas o que acontece? A terceirização, eu posso contratar uma empresa, eu posso terceirizar uma empresa, contratar uma pessoa para vender os seguros do banco. Eu quero alguém que contratar uma empresa terceirizada para botar um funcionário lá para vender os seguros do banco. Seguro de vida, seguro de veículo. Ok. O problema é, essa pessoa ela tem que responder à empresa que ela é contratada, né? Se essa pessoa que está lá, que é terceirizada, ela é subordinada ao gerente geral da agência, ela tem que cumprir metas impostas pelo gerente geral da agência. Tudo que é passado, o gestor é o gerente geral da agência, o contrato é fraudulento. Sim. Porque ela está respondendo a outra pessoa que não contratou ela. Então assim, se houver fraude nessa contratação, é sim possível reconhecer vínculo direto com o banco e pedir os direitos como bancário. Sim, é possível, mas tem que comprovar a fraude. Que está havendo uma mudança, ela está obedecendo outro gestor, ela está sendo pressionada para vender seguro, essas coisas pelo gerente geral da agência. Apresentar planilhas, essas coisas em específico. Então, se houver constatada fraude, é possível sim. Independente de ter mudado, de ter ampliado a terceirização das atividades, se o contrato não é cumprido fielmente, é possível declarar nulidade e reconhecer o vínculo direto. E qual seria um conselho que você daria para o pessoal que está nos seguindo, que está acompanhando, para os nossos clientes que possivelmente têm esses problemas e queiram entrar em contato com o escritório ou queiram buscar os seus direitos de alguma forma? Olha, gente, eu penso assim, nós aqui somos sempre abertos, eu acho assim que as pessoas acabam deixando passar seus direitos por não ter conhecimento e ficar com medo de procurar um advogado, achar que o advogado vai cobrar. A maior parte dos advogados trabalhistas não cobram para fazer uma consulta inicial, para tirar dúvidas do contrato de trabalho. Então, assim, já que não existe esse tipo de cobrança, a maior parte dos advogados trabalhistas atuam dessa forma, eu acho que é fundamental as pessoas buscarem conhecer os seus direitos, porque infelizmente no Brasil existe uma cultura de sonegar os direitos dos trabalhadores. É uma cultura do jeitinho brasileiro, eu não vou pagar, vai passar, ele não vai procurar, e as pessoas infelizmente desconhecem seus direitos, elas não sabem quais são os seus direitos. E então eu acho fundamental você buscar conhecer, principalmente se há uma rescisão contratual ou se está acontecendo algo que você não concorda, que você acha que tem alguma coisa errada, contrata um advogado, vai atrás, tira uma consulta para saber certinho. Isso em qualquer área da sua vida. O advogado é fundamental para todo mundo. As pessoas precisam entender isso, que precisa do advogado para sanar as dúvidas, porque senão depois acontecem as coisas, você é lesado e o advogado não consegue resolver. Sim. Existe prescrição, você perde uma prova, perde algum documento. Então é fundamental buscar mesmo um advogado. Antes de sair, né, da empresa. Mesmo antes de sair, às vezes está acontecendo alguma coisa, você não sabe o que fazer. Sim. Então, eu acho assim que as pessoas têm que buscar fazer essa consulta, colocar na vida, assim, que tem coisas que acontecem com a gente. Já vou até fugir de área, vou pra área de aposentadoria. As pessoas assim, vou entrar no site do meu INSS e vou me aposentar. Eu não vou contratar advogado. Aí vai lá, aperta o botão. E aí acontece o problema, daí chega aqui no escritório e a gente não consegue resolver. Sim. Não dá pra desaposentar, não tem os documentos. Então assim,
procura advogado pra ver certinho as coisas, porque depois não tem como resolver. Sim. É isso. Vânia, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que vai ajudar muito, né, todo esse conhecimento. E agora o pessoal que nos segue sabe que além dos direitos trabalhistas, além da especialização em rádio e TV do escritório, nós temos também a doutora Vânia, especialista em direito trabalhista dos bancários. E vamos estar à disposição. E como a doutora Vânia mesmo falou, procurem sempre um advogado. É isso aí, pessoal. Obrigada. Gostou desse assunto? Aqui no Coopercast nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar. Então se inscreva no canal para não perder nada.